Este é o sexto vídeo de uma série que trata da estimativa por intervalo. Dando continuidade ao vídeo anterior, que tratava da estimativa para a proporção, queremos saber como que se calcula o tamanho da amostra para a proporção. Evidentemente que nós poderíamos terminar esse vídeo em apenas 2 minutos, dando a fórmula para o tamanho da amostra quando eu tenho uma situação de proporção, que é n igual a z, que é o z-score, dividido por 2 vezes a margem de erro, tudo isso elevado ao quadrado. Portanto, utilizando esta fórmula simples, a gente consegue saber qual é o tamanho da amostra, o problema está resolvido e o vídeo termina em apenas 2 minutos. Entretanto, esse não é o nosso objetivo, resolver exercício. Nosso objetivo é compreender a lógica subjacente a cada fórmula, entender os processos, aprender estatística e depois resolver um exercício. Por esse motivo, nós não vamos começar pela fórmula e assim o vídeo fica mais longo, pois o objetivo é a sua aprendizagem. Vejamos. Uma situação onde é bem comum a pesquisa de proporção são as pesquisas eleitorais. Observe que esse aqui é um exemplo de uma pesquisa eleitoral e aqui embaixo nós temos pesquisa do Datafolha realizada entre o dia 29 e 30 de setembro de 2014 com 7.520 entrevistados. Ou seja, essa aqui é a quantidade de pessoas que foram entrevistadas, portanto, isso aqui é o nosso tamanho da nossa amostra. Da amostra da pesquisa. O nosso vídeo trata de saber essa quantidade, pois esse número é definido antes da pesquisa. Primeiro, eu preciso saber quantas pessoas eu preciso entrevistar para depois realizar a pesquisa. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso definir o tamanho da amostra com base em alguns critérios que nós vamos ver. Mas a pesquisa de proporção, que você pode pensar que é porcentagem, se acha mais fácil entender dessa forma, aqui, por exemplo, 25 é 25%, aqui 20 é 20%, 40%, 40%. Então, podemos trocar a palavra proporção por porcentagem, se isso facilitar. Lembrando que na hora de eu usar esses dados, eu sempre vou usar na forma decimal. Então, 20%, aqui, na hora de fazer os cálculos, eu usaria 0,25. Mas não se limita à pesquisa eleitoral. Qualquer pesquisa onde envolva proporção, eu posso utilizar isso. Por exemplo, quero saber na população qual o percentual de pessoas que gostam de refrigerante diet. Qual o percentual das mulheres que preferem chocolate amargo? Qual o percentual de pessoas que são a favor de um tema polêmico que está sendo discutido na sociedade? Então, qualquer coisa que envolva proporção é a questão que nós estamos abordando agora. E a pesquisa eleitoral é apenas um exemplo, porque isso é muito divulgado na mídia. Bom, o tamanho da amostra. É comum pessoas leigas em estatística que pretendem fazer alguma pesquisa perguntarem quantas pessoas eu devo pesquisar. As pessoas sempre estão perguntando isso para a gente. Ou qual é o tamanho da amostra? E essas pessoas normalmente já têm uma hipótese na cabeça delas. Elas pensam que esse tamanho da amostra é sempre um percentual fixo, tipo 10%, 20%, 25%, etc. Então, elas têm essa ideia intuitiva que o tamanho da amostra é um percentual do tamanho da população. Outro raciocínio que é comum as pessoas terem é o seguinte: suponhamos que foi definido que para fazer uma pesquisa eleitoral de segundo turno na cidade de São Paulo, que é a cidade mais populosa do país, foram necessárias 2.500 pessoas. Aí o raciocínio das pessoas comuns, que não estudam estatística, é: bom, se São Paulo, que é uma cidade do Brasil, foram necessárias 2.500 pessoas, então, para eu fazer uma pesquisa de segundo turno no Brasil todo, eu vou precisar de multiplicar essas 2.500 pessoas por muitas vezes, porque o país todo é muito maior do que uma cidade. Portanto, esse raciocínio, entretanto, não está correto, é um raciocínio equivocado, porque o tamanho da amostra, veremos agora, que não depende do tamanho da população. Vamos analisar a seguinte questão:
Quando eu vou fazer um intervalo de confiança para estimar a proporção numa população, com uma confiança gama, que normalmente é 95%, eu pego o P, que é a proporção de pessoas da amostra, mais ou menos uma margem de erro. E o que é essa margem de erro? Como eu calculo essa margem de erro? A gente já viu nos vídeos anteriores que a margem de erro pode ser otimista, que é essa aqui, e a margem de erro pode ser conservadora, que é essa aqui. O que a gente pode observar que essa margem de erro, aqui a gente usou o P, na otimista, o P da amostra, o tamanho da amostra, que está aqui, e aqui o Z-score, que está relacionado com o coeficiente de confiança, que a gente também já viu nos vídeos anteriores. Se eu for usar a estimativa conservadora, que é o que realmente interessa para nós, eu vou utilizar aqui em cima 0,5 e no denominador raiz de n, que é o tamanho da amostra, e o z. Multiplicando o z, multiplicando isso aqui por 2 em cima e embaixo, eu vou ficar com 1 sobre raiz de 2, que multiplicando por z, essa fórmula se resume, veremos mais para frente por que acontece isso, se resume a isso aqui. Bom, o que importa para nós é que o tamanho da amostra, que é o n, está relacionado com a margem de erro. Porque dentro da margem de erro, que é z, dividido por 2 vezes raiz de n, está o n, que é o tamanho da amostra. Sendo assim, para eu descobrir o tamanho da amostra, eu preciso saber qual é a minha margem de erro. Com essa informação, sabendo a margem de erro e sabendo o z, que está relacionado com a confiança da pesquisa, resolvendo uma equação simples, eu descubro o valor de n. Alguém pode dizer assim, mas por que eu não posso usar o P se o P é x dividido por n? Portanto, o P também utiliza, o P da amostra, também utiliza o n. Eu não posso usar esse P, porque se eu estou planejando a minha pesquisa, eu ainda não pesquisei. Se eu não pesquisei, eu não tenho o P da amostra, pois a definição do tamanho da amostra ocorre antes da pesquisa. Por isso que eu não posso usar esse P, porque eu não sei ainda o P, porque a pesquisa ainda não foi feita. Portanto, eu preciso usar o E. Mas alguém pode perguntar, mas antes da pesquisa eu sei o E? Eu posso definir qual é o meu E antes da pesquisa. Então, eu defino que a minha margem de erro, por exemplo, é de 2 pontos percentuais. Então, o pesquisador vai definir a margem de erro antes da pesquisa. E ele também define o coeficiente de confiança, que é o gama, por exemplo, 95. E com o gama de 95, ele descobre o Z-score, que no caso é 1,96. Vimos como é que chega nesse número nos vídeos anteriores. Bom, resumindo essa história, a margem de erro está relacionada com o tamanho da amostra, o tamanho da amostra está relacionado com a margem de erro. Então, a nossa primeira constatação é o tamanho da amostra está relacionado com a margem de erro e não com o tamanho da população. Então, não importa se eu estou pesquisando São Paulo, que é uma cidade, ou estou pesquisando o Brasil inteiro. O que eu vou analisar é a margem de erro e não o tamanho da população. Continuemos. Antes de a gente dar continuidade ao estudo do tamanho da amostra, precisamos retomar alguns conceitos vistos anteriormente. Então, quando eu tenho uma estimativa para a proporção, eu faço a proporção da amostra, que é o P circunflexo, P chapéu, mais ou menos a margem de erro. Essa estimativa pode ser otimista ou conservadora. A otimista é quando eu utilizo no lugar do P, o próprio P da amostra. E a conservadora é quando eu não tenho o P da amostra ou não quero utilizar o P da amostra por motivos da minha pesquisa. Então, nesse caso, eu utilizo o 0,5. As razões pelas quais utilizamos o 0,5 também estão nos vídeos anteriores. Alguém pode também dizer que são muitas fórmulas. O que eu posso responder é que não são muitas fórmulas. A única coisa que você precisa saber é que para eu fazer uma estimativa, eu preciso do P, que é o P da amostra, a proporção da amostra, mais ou menos a margem de erro. Só isso. E também eu preciso como calcular a margem de erro. A margem de erro depende
da confiança, portanto, a confiança está relacionada com o Z, depende do Z. O que é o Z? O Z é quantidade de desvio padrão. Então, depende do Z vezes o desvio padrão. Então, se eu sei disso, que a margem de erro depende do Z e depende do desvio padrão, eu chego na fórmula sem precisar decorar nada. Então, no lugar do erro, o que eu vou colocar? Z vezes o desvio padrão, que é tudo isso aqui. Então, isso aqui é o desvio padrão para distribuição amostral, vezes o Z. E se for otimista, é só eu substituir o P por 0,5. Então, olha, percebe que a fórmula é a mesma, não é uma fórmula nova. A fórmula é a mesma, substituo o P por 0,5. Então, eu não preciso ficar decorando muitas fórmulas. Ainda vamos retomar aqui, que se a estimativa for otimista, a variância é P que multiplica 1 menos P dividido por N, sendo que esse P é o P da amostra, e o desvio padrão é a raiz quadrada disso. E se a estimativa for conservadora, no lugar desse P, eu coloco 0,5, só isso. Então, vai ficar 0,5 que multiplica 1 sobre 0,5. 0,5 que multiplica 1 por 0,5 que multiplica 1 menos 0,5 dividido por raiz de N. Então, é raiz disso, raiz disso. Se eu fizer essa conta, vai ficar 0,5 vezes 0,5, que dá 0,25. Raiz quadrada de 0,25 é 0,5. Como eu não sei quanto que é a raiz de N, eu fui conservando. Se eu multiplicar isso aqui por 2, eu vou ter 1 sobre 2 raiz de N. É só uma maneira de simplificar a fórmula, não precisava fazer isso. Mas desta maneira fica mais simples. Portanto, o desvio padrão. O desvio padrão, quando a estimativa é conservadora, é 1 dividido por 2 raiz de N. Perceba que isso é o desvio padrão, não é a margem de erro. Para eu chegar na margem de erro, eu preciso multiplicar isso aqui por Z. Daí a margem de erro seria Z sobre, porque 1 vezes Z é Z, 2 raiz de N. Mas aqui o objetivo não é mostrar a margem de erro, mas mostrar o desvio padrão. Então vamos prosseguir. Bom, feito toda essa retrospectiva, a gente vai agora resolver um exercício. Vamos lá. Um instituto de pesquisa pretende fazer uma pesquisa eleitoral para saber se os eleitores irão votar no candidato X. A confiança deve ser de 95% com uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Para satisfazer tais condições, quantas pessoas o instituto, deve pesquisar? Deve entrevistar. Então vamos lá. Primeiro passo: retirar as informações essenciais do problema. Então vamos ler de novo. A confiança deve ser de 95%. Então nosso gama é de 95%. Se o gama é de 95%, que a confiança é de 95%, o Z-score, a gente vai lá na tabela, divide isso aqui por 2, vai na tabela e chega que Z é 1,96. Continuando nosso problema, a margem de erro é 2,5. Então, E é igual a 0,025. Devo escrever sempre na forma decimal, nunca na forma de porcentagem, senão vai dar errado o problema. 0,025, que corresponde a 2,5%. Continuando o nosso problema. Para satisfazer tais condições, quantas pessoas o instituto, deve entrevistar? Então, eu quero saber o valor do N. Pronto. Li o problema, extrair as informações necessárias. Agora eu volto para aquilo que a gente acabou de verificar. O tamanho da amostra está relacionado com a margem de erro. Então eu coloco aqui a fórmula da margem de erro. A margem de erro é Z vezes o desvio padrão. E o desvio padrão é tudo isso. Lembrando que a gente não tem nenhuma informação sobre o P da amostra, porque a pesquisa ainda não foi feita. Logo, aqui a gente vai utilizar o P como 0,5. Alguém pode estar pensando, mas se eu nunca vou usar esse P aqui, igual ao P da amostra, então por que está colocando aqui? Porque eu poderia até utilizar se eu tivesse uma amostra piloto. Fiz uma pequena amostra e eu utilizaria o P dessa amostra piloto, que está sendo utilizada como base para fazer a amostra maior, para calcular o tamanho da amostra maior. Seria o caso, mas normalmente não é isso. Normalmente esse P é o próprio 0,5. Então, está lá. Bom, já sabemos o P, sabemos os dados do problema, agora é só resolver. O mais importante está resolvido.
Então, aqui nós temos a fórmula e vamos substituir. No lugar do z, a gente vai colocar 1,96. No lugar do e, a gente vai colocar o 0,025. E o n é a nossa incógnita. E no lugar do p, nós vamos colocar o 0,5. Vamos lá? Pronto. Coloquei, multiplico dentro da raiz. Aqui vai dar 0,5 vezes 0,5, que vai dar 0,25. Raiz de 0,25 é 0,5. Multipliquei por 1 em cima e embaixo e cheguei nesse resultado aqui. Na verdade, o que a gente fez, podemos voltar. É isso aqui, né? Onde está? Aqui. Eu pulei e já cheguei nesse resultado aqui. Então, vamos lá. 1 vezes 1,96 vai dar 1,96 dividido por 2 raiz de n igual a 0,025. Então, eu poderia, não precisaria ter feito tudo isso aqui. Eu já poderia pular direto para a fórmula. Mas nosso objetivo, como eu estou insistindo, é entender de onde veio a fórmula. Eu queria entender de onde vem isso. Por isso que eu fiz tudo isso aqui, né? Isso aqui é o z. Z vezes 1 é z, por isso essa fórmula. Mas eu poderia começar da fórmula se eu quisesse. Tá? Se você quiser, você começa da fórmula. Muito bem. Então, perceba que agora eu tenho uma equação, uma igualdade, com apenas uma incógnita. Basta eu resolver essa equação simples. Então, olha só. Tenho aqui o 0,025. Tenho aqui o raiz de n. Então, o que eu vou fazer? Esse 0,025 vai passar multiplicando aqui. E esse raiz de n vai passar dividindo aqui. Então, na verdade, eles vão trocar de lugar. Ele vai passar dividindo o 1,96, mas na verdade tem o 2 multiplicando aqui. Então, ele vai passar multiplicando aqui. Ou seja, houve uma troca, né? Esse 0,025 passou para lá, o outro passou. Não, falei besteira. Esquece que eu falei. Vamos lá. Esse raiz de n que está aqui vai passar multiplicando. E esse 0,025 aqui vai passar dividindo. Daí ele vai estar ao lado do 2. Então ele vai passar dividindo 1,96, que vai acabar multiplicando o 2. Vai ficar desta forma. Então perceba que o raiz de n que estava embaixo foi para cima. E o 0,025 que estava aqui em cima, né? Foi para baixo. É isso que a gente fez. Continuando. Eu quero isolar o n. Como que eu tiro essa raiz? Eu elevo ao quadrado ambos os membros. Aí eu multipliquei aqui, né? Então, se eu elevar ao quadrado ambos os membros, raiz quadrada de n elevada ao quadrado dá o próprio n. Então, nós ficamos com n. E esse 39, de onde veio? 1,96 dividido por 0,05 dá 39,2 elevado ao quadrado. 39,2 elevado ao quadrado é 1.537. Portanto, nós podemos responder o problema da seguinte forma. Para uma confiança de 95%, com uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, será necessária uma amostra composta por 1.537 pessoas. Percebe que eu fui seguindo todo o raciocínio porque eu quero usar sempre a mesma fórmula. Mas se você não quer usar sempre a mesma fórmula, você quer ter uma fórmula para cada coisa. Então, você poderia pensar que existe uma fórmula para o n. Olha só, esse n aqui é 1,96 dividido por 0,5. Esse 1,96 é o nosso z. Esse 0,5, de onde que ele veio? 2 vezes 0,025. O que é o 0,025? É a margem de erro. Então, 2 vezes a margem de erro. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Portanto, a fórmula de margem de erro, a fórmula para calcular o tamanho da amostra quando eu estou estudando proporção, basta você pegar o valor do z, dividir por 2 vezes a margem de erro e elevar tudo ao quadrado. Com isso, você chega no tamanho da amostra. Ok?
mas nós optamos por não utilizar a fórmula, e sim para desenvolver o processo e sempre chegar no resultado sem precisar de muita fórmula, ou obter a demonstração da onde veio a fórmula. É isso aí, espero ter ajudado. Agora fique com a gata Frida, a gata que mais entende estatística do Brasil.